Estou devendo 100 mil reais para o banco e o que pode acontecer? Nesse vídeo eu vou trazer essa dúvida que muitas pessoas têm quando chegam até nós nas dívidas bancárias com dívidas altas. E muitas pessoas falam, é tranquilo, você não precisa fazer nada, vai dar tudo certo. E não, pode acontecer muita coisa, pode ter muitas complicações e nesse vídeo então eu vou te explicar quais são as complicações e como você pode fazer para sair desse momento, para você ter aí uma dívida sendo negociada com um valor bem atrativo, com desconto e de uma forma muito segura. Se você quer saber mais, fica comigo até o final e já aproveita, antes de mais nada, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todas as notificações dos próximos vídeos e já compartilha esse conteúdo para as pessoas que você acredita que vai fazer sentido. Bora pro vídeo! No vídeo de hoje, eu separei alguns pontos aqui que são importantes você saber e outros pontos para você começar a colocar em prática para você realmente aí sair das dívidas de uma forma segura. Primeira coisa que você tem que entender é quais são os contratos que estão gerando esse tipo de débito. Saiba fazer o levantamento da sua dívida. Entenda se é cartão de crédito, se é cheque especial, se é empréstimo. Se for empréstimos ou financiamentos, quais são as garantias desses contratos? Então, é muito importante você entender a origem desses débitos, porque para cada tipo de contrato existe uma forma de negociar isso, existe uma cobrança do banco, então para cada contrato o banco vai fazer um tipo de cobrança, então é muito importante você entender isso. O segundo ponto é você entender que se você ficar atrasado com essas parcelas, o banco vai negativar você ali nos órgãos de proteção ao crédito. SPC, Serasa, Boa Vista, Semprot e outras birôs de crédito que vão deixar você ali com o famoso nome sujo. O próximo ponto, o banco pode protestar os contratos no cartório de protestos. Então ele vai lá no cartório de protesto e você vai receber uma carta do cartório dizendo que você está com título protestado. Então mais uma restrição aí no seu CPF ou CNPJ. Paralelamente a isso, o banco vai continuar fazendo ligações com empresas de cobrança, ali falando que você tem que pagar, fazendo toda a pressão ali para você fazer o acordo. E depois disso, o banco vai com certeza entrar com um processo contra você. Eu falo com certeza porque é um valor alto. Se fosse um valor de 10 mil reais, tem banco que avalia antes de entrar com o processo, mas valores mais altos, acima de 50 mil, normalmente as instituições têm dentro do modelo de política de cobrança o ingresso de ação judicial. Pode ter um caso específico de o banco não ter entrado com o processo, mas são casos à parte ali, são realmente exceções. O que pode acontecer num processo? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou falar de forma superficial aqui e se você quiser saber mais, eu vou deixar o card aqui para você entender quais são os riscos de um processo. Mas essencialmente, o banco pode entrar com 3 tipos de ação contra você. Uma ação de cobrança, cobrando o débito, então, juiz, cobrei aqui, já várias vezes o fulano, ele não me pagou, então eu venho aqui na justiça pedir para você fazer aí a cobrança para ele, porque ele tem que me pagar. Uma ação monitória, onde já existe ali um crédito e o banco também pede para a justiça aí fazer o papel dela de conceder a sentença dizendo que você está devendo e aí ele vai executar você e o seu contrato. E o último processo que é a própria ação de execução. Uma execução do contrato especificamente ou ação de execução de sentença, onde a ação de monitória ou ação de cobrança foi julgada e aí o banco tem o direito de cobrar você na justiça pedindo bloqueio de conta, bloqueio de bens, penhora de veículos, penhora de investimentos, penhora de imóveis, participação que você possa ter em outras empresas. Então aqui é o principal ponto que você que tem uma dívida acima de 100 mil reais tem que ficar muito atento, porque no processo de execução os bloqueios e as penhoras vão acontecendo periodicamente, porque o banco, que é o credor, vai cobrar isso na justiça, ele vai pedir para o juiz fazer esse tipo de bloqueio. E aí você vai ter muito risco na sua movimentação financeira, porque você pode amanhecer com a sua conta totalmente bloqueada ali, todas as contas no seu CPF, no seu CNPJ. Você pode ter os bens sendo penhorados ali, por exemplo, o veículo, tem um veículo, ele pode ter ali o bloqueio de transferência, ou até mesmo bloqueio de circulação, e isso pode depois eventualmente se tornar uma busca e apreensão para retomar esse veículo para o banco vender num leilão, e o bloqueio dos imóveis, né? Você vai ter a penhora dos imóveis também, e futuramente o imóvel pode ser leiloado para pagar a dívida. Então entende que toda essa dívida pode ser cobrada e afetar a sua pessoa física, o seu patrimônio.
ou o patrimônio da empresa se você é empresário. E aí quais são as soluções? Como eu posso passar por isso de uma forma que isso não afete a minha movimentação? Então o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui, agora olhando como resolver isso, é você ter um apoio. Não dá para você ter uma dívida alta assim sem um apoio especializado. Então aqui eu já vou fazer a propaganda da minha empresa Sem Dívidas Bancárias, porque nós somos especialistas nisso. Eu trabalho com negociação de dívidas há mais de 10 anos, atuei dentro dos bancos fazendo a cobrança na época que eu era bancário e hoje, como empresário, estou há mais de 10 anos fazendo isso, onde a minha equipe eu tenho especialistas que atuaram dentro dos bancos também, um suporte totalmente especializado na questão de contrato bancário. Nosso jurídico, ele é especialista nisso e a gente ajuda os clientes tanto administrativamente como judicialmente ali, processualmente, nas demandas que possam vir na questão de revisão de contrato, na questão da defesa, na questão do acompanhamento e principalmente na hora de fazer o acordo. Então você faz um acordo com toda a segurança na minha consultoria Sem Dívidas Bancárias. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais. Mas na prática, como é que você pode então resolver isso, né? Avaliando os contratos e as garantias, você já tem uma ideia de risco. Se o banco vai entrar com o processo, qual é a velocidade desse processo. Segundo ponto é, a sua movimentação financeira, ela precisa ser protegida. Não deixe o recurso ali na conta que você movimenta e que você está com débito. É importante você ter novas movimentações bancárias para que o dinheiro fique separado ali, para você poder fazer a gestão desse recurso, para você conseguir fazer os pagamentos ou até mesmo a provisão do recurso para fazer um acordo à vista, né? Que é o que a gente fala na estratégia tudo ou nada. Vou deixar o vídeo aqui também para você entender um pouco mais sobre essa estratégia. E aí, outro ponto é entender os seus patrimônios, o que você tem de bens. E é muito importante você entender, né, quais são os tipos de bens que você tem, se eles estão livres ali de ônus, né? O que é isso? Se eles podem ser alienados, se eles podem ser penhorados, se eles estão líquidos ali para você ter movimentação. Caso você tenha essa liquidez, qual que é o importante aqui? Você criar aí uma forma de você fazer uma proteção desse patrimônio. Existem várias formas, né? Mas uma delas é você ter uma holding patrimonial, é você entender ali o processo sucessório para você fazer essa transmissão para os seus herdeiros. O ponto que você tem que ficar muito atento, que todas essas movimentações precisam ser feitas antes, talvez, de você contrair um débito e antes de uma ação de cobrança e de execução desse contrato, porque isso pode caracterizar fraude a credor. Agora, essa avaliação é importante você ter para que durante o processo você não tenha surpresas. Então, por isso que uma assessoria técnica especializada na hora de fazer essa avaliação é muito importante e muito válido nesse processo. Márcio, eu não tenho nada no meu nome, minha empresa não tem nada, eu só recebo dinheiro na minha conta. Então, movimentação bancária é importante. Então, a gente tem aqui alguns bancos digitais para te apoiar nesse processo e você ter a movimentação pessoal também sendo protegida, porque muitas vezes vai acontecer essa questão de PJ, né, vincular a pessoa física com a pessoa jurídica. O último ponto para finalizar, não faça qualquer acordo com o banco, porque muitas pessoas, ao chegar ao processo, ou chegar à cobrança de um valor alto de 100 mil, 200 mil, ou o cliente fica com medo dessas demandas que eu acabei de falar aqui, e aí vai no banco e faz qualquer acordo, assina qualquer contrato e dá poder para o banco até depois, num segundo momento, cobrar mais rápido até. Não faça. Primeira coisa entende se a parcela que o banco está te prometendo cabe no seu bolso, se o contrato não é abusivo, por quê? Você deve 100, o banco te dá uma proposta onde você multiplica a parcela pelo prazo, você vai ficar pagando 300 mil. Não faça contrato assim. Você vai rasgar 200 mil reais. Entenda os seus direitos, busque um apoio específico para avaliar os seus contratos e aí sim, faça um acordo que caiba no seu bolso. Se não for nesse momento, faça a estratégia tudo ou nada, se prepare na movimentação financeira, na proteção dos seus bens e faça um acordo lá na frente com um desconto, como a gente vem fazendo aqui na Sem Dívidas. Tem contratos que a gente consegue mais de 80% de desconto aplicando toda essa nossa metodologia. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que pode acontecer, como é o seu caso, coloca nos comentários aqui que a gente vai te responder e já fica o contato então para você falar com a minha equipe e tirar mais dúvidas numa reunião ali com um especialista para ele te ajudar na sua negociação. Pela sua atenção, quero te agradecer e já deixar aqui para você me seguir nas redes sociais, Márcio Carribeiro, em todas as redes sociais e já vai na playlist de dívidas bancárias, na playlist aqui do podcast, para você continuar aí tendo muito conteúdo e muita informação relevante. Já deixa o gostei e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço e até mais!